Bom dia a todas e a todos, quase boa tarde, né? Boa tarde, olha aí, chegamos, estamos resistentes aqui. Bom, eu queria fazer uma discussão começando de um ponto. Passado todo o calor da discussão, da votação do Plano Municipal de Educação, toda a campanha, né, falaciosa que foi feita nas redes sociais dos vereadores que eram contra a família, entre os quais eu estava lá, né, com o vereador Fernando Lucena e todos aqueles que votaram em defesa das mulheres e dos LGBTs dentro das escolas, né, de repente viramos os vereadores do mal, né? Passado o calor dessa votação e dessa campanha, você vai conversar com as pessoas com tranquilidade, sem estar em jogo nenhuma votação. E o que é que você descobre? Você descobre que tem muita gente boa na Igreja Católica, nas igrejas evangélicas e que dizem: eu não autorizei ninguém a estar falando em meu nome como católico ou como protestante, certo? Para dizer que não é para respeitar as mulheres e os homossexuais dentro da escola, não. Entendeu? As pessoas não autorizaram isso, não autorizaram. Eu tenho uma amiga que ela pratica o catolicismo de forma contundente. Inclusive, ela é catequista. Trabalha com as crianças, ensinando, né, o catecismo para aquelas crianças que vão fazer a primeira comunhão. Ela disse: eu não acredito que esse debate chegou a esse ponto. Eu não acredito, eu não admito. Esse debate não chegou na minha igreja. Se por acaso o padre da minha paróquia se posicionou sobre esse tema, é bom que se diga que é uma posição dele. Os fiéis não participaram desse tipo de discussão e não se posicionaram sobre isso, nem estão apoiando esse tipo de discussão que está sendo feita e esse tipo de taxação que está sendo feita dos vereadores. Isso é uma coisa. Pois é, isso é uma coisa. Vem uma pessoa e diz assim: a Igreja Católica, e levanta a Bíblia e não sei o quê, e no final das contas a igreja não é apenas a Bíblia, a igreja é também os seus fiéis. Eu acredito nisso, não é verdade? Isso é uma primeira coisa. Eu quis começar falando sobre isso porque eu acho que é um sintoma importante, né, da gente saber, para a gente também não se colocar dizendo assim: os católicos e os evangélicos são contra os LGBTs e as mulheres, porque não é assim. Infelizmente, aquelas pessoas que mais se destacam ou que neste momento estão em um papel de liderança dentro dessas igrejas... Isso, exatamente, que tem os seus correligionários, que tem os seus candidatos, se utilizam dessa posição e falam em nome de todo um grupo, né, daquelas pessoas que praticam a religião, mas elas não estão se sentindo representadas por isso. É muito importante que se faça essa discussão. É verdade que existe uma confusão? Existe. Porque simplesmente a gente descobre, vai discutindo e tudo, as pessoas não fazem a mínima ideia do que significa gênero. Não fazem a mínima ideia. Elas realmente estão achando que gênero é igual a pedofilia, igual a zoofilia, né, que é a pessoa que pratica sexo e gosta de praticar sexo com animais, porque isso foi dito nas discussões, certo? E que é homoafetividade, gênero igual a homoafetividade, e não é. O que é apologia. As pessoas acham que a expressão orientação sexual, por estar dentro de um plano municipal de educação, significa que é uma orientação que o professor vai dar. Do mesmo jeito que um professor dá uma orientação sobre como realizar uma atividade de matemática ou de ciências, vai orientar a sexualidade das crianças. As pessoas estão acreditando nisso de verdade. Eu digo: gente, não é assim. Então precisa explicar com muita paciência. E tentando explicar com muita paciência, eu quero falar sobre esse debate, quero falar sobre o papel da Câmara Municipal. Primeiro, existem ideologias ou não existem na sociedade? Existem ideologias. Vou falar aqui das 3 principais ideologias que destroem os seres humanos, certo? Que fazem parte de determinados segmentos da sociedade. Vou começar pela ideologia do racismo. Existe ou não existe racismo? Muito racismo.
A ideologia, ela está dentro da cabeça das pessoas, faz parte de cada um. Uns são mais racistas, outros menos racistas, mas os reflexos da ideologia não estão dentro da cabeça, estão na realidade, é uma coisa objetiva. É verdade ou não é que os negros são tratados com discriminação dentro deste país, que é o segundo país mais negro fora do continente africano? É verdade. Tanto é que ganham os menores salários, tanto é que são chamados ainda hoje de macacos nas redes sociais ou nos estádios de futebol, quando algum jogador que seja negro faça alguma coisa errada, imediatamente é chamado de macaco. Então, existe o racismo e o reflexo é esse que nós vemos, certo? O machismo, ele existe ou não existe na sociedade? Existe. Ele está dentro da cabeça de cada uma das pessoas que foi construída, foi educada para ser machista, certo? E como é que esse machismo se manifesta na prática? Esse machismo, ele se manifesta desde as pequenas coisas, como já foi falado aqui, das meninas não poderem jogar bola, dos meninos não poderem chorar dentro da escola, das meninas serem assediadas sexualmente, dos meninos acharem que podem perseguir as meninas até a casa delas, porque estão apaixonados por ela, etc. e tal. Assim se manifesta o machismo até o seu último grau, que é quando o homem ele se sente proprietário da mulher e se ela quiser se separar dele, ele vai lá e mata. Ele diz assim, se não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém. Outro dia, quando a gente estava fazendo essa discussão, veio um procurador aqui da casa e me disse um exemplo. Ele disse, é muito importante o que você fala sobre a propriedade, porque uma vez teve uma audiência pública e veio um senhor e disse assim, eu tenho a escritura da minha mulher. Eu tenho a escritura, porque ele considerava que a certidão de casamento dele era uma escritura de propriedade que ele tinha da mulher. Então, no momento em que ela quiser romper com essa escritura, ele se sente realmente no direito de matá-la. E dizer, se você não vai ser minha, igual a uma casa, igual a um carro, eu toco fogo na casa, toco fogo no carro e toco fogo em você também, que não quer ser minha mulher. Entende? Então, isso é o reflexo objetivo do machismo. A LGBTfobia, que é o preconceito contra as pessoas que têm orientação homoafetiva. Orientação não é que ninguém ensina. Não é que ninguém ensinou a pessoa a ser homossexual. Porque se fosse assim, não haveria homossexual. Simplesmente porque são filhos de hétero, são filhos de heterossexuais. Como é que os pais que são heterossexuais teriam o poder de ensinar para os filhos serem homossexuais? Não é isso. Não é orientação. Orientação é porque é a expressão que se usa hoje, porque antes falava opção sexual. Aí, a partir de várias discussões que duraram anos dentro do movimento LGBT, dentro do movimento das pessoas da área da psicologia, da própria academia, certo? Descobriu-se que não era mais certo, desenvolveu-se, né? Outra expressão. Não se pode falar em opção sexual porque as pessoas não escolhem simplesmente isso. É uma orientação que ao longo da vida vai se consolidando, vai se conformando, certo? Então são coisas diferentes, não é uma orientação que o professor vai dar, certo? Então, existe ou não existe a LGBTfobia? Muita. Então, a ideologia, ela está dentro da cabeça das pessoas? Está. E aí você não tem como medir a ideologia de cada um. Se você é mais ou menos LGBTfóbico, machista ou racista. Você não tem como medir isso. Mas você mede na prática. O que é que acontece contra os homossexuais pelo simples fato deles serem homossexuais? Assassinatos, uma média de 3 assassinatos por dia no Brasil. Ou seja, 1 a cada 8 horas. As mulheres são assassinadas a cada 1h30 no Brasil. Então, isso é um escândalo, existe, é objetivo, entende? Não é que eu estou pensando sobre isso ou que o padre me disse isso. Estão os dados mostrando, tá entendendo? Então eu estou mostrando aqui para dizer uma coisa que é objetiva e uma coisa que é subjetiva. O que é subjetivo nessa história toda? A religião. A religião é subjetiva, é uma coisa que você escolhe para a sua própria vida, certo?
Você, como parlamentar, você pode ser protestante, católico, espírita, você pode ser de alguma religião de matriz afro, do candomblé ou da umbanda. Você pode ser o que você quiser como vereador, porque você, como pessoa, tem a sua dimensão subjetiva. E isso precisa ser respeitado. Cada vereador que estiver aqui pode ter a religião que quiser. Os seus eleitores podem ser de qualquer religião também. Mas, na hora dele votar, ele tem que ser orientado pelo que é subjetivo, que é uma coisa que é dele, que ele escolheu para a vida dele, ou pelo que é objetivo, que está colocado na sociedade como uma realidade. Ele tem que legislar pelo que é objetivo. Pelo que é objetivo. O vereador e um deputado, ele não pode legislar de acordo com o que é a ideia dele. Sabe por quê? Porque até mesmo isso, os cristãos, eles dizem, eu ouvi a voz que me chamou para essa religião. Essa voz é uma coisa muito subjetiva. Cada um vai ouvir uma voz diferente. Tanto é que as pessoas do próprio cristianismo são subdivididas em diversas denominações. Então, na hora que eu for defender o meu voto de cristã aqui, por exemplo, vai ser o meu voto como católica, como protestante da Batista, da Assembleia ou de da Bola de Neve. Vai ser de quê a minha orientação aqui, se for do ponto de vista da religião? Esses dias aconteceu um casamento homoafetivo, né, coletivo, na capela do campus, que foi realizado por um pastor evangélico. Quer dizer, ele é cristão, ele é de uma igreja, só que a igreja dele é totalmente diferente dos outros, entende? Então não dá para você pegar uma questão que é subjetiva, que é a religião, que você foi chamado e atendeu a esse chamado do seu Deus, de Jesus, e foi atender a tal religião para orientar o seu voto aqui. Não, não pode. Sabe por quê? Porque a Constituição, ela já está dizendo que os cidadãos são todos iguais perante a lei. E o desafio do parlamentar é fazer com que essa igualdade, ela se manifeste cada vez mais a cada lei que ele vote aqui, certo? A Câmara Municipal conseguiu atingir esse objetivo positivamente? Não, não conseguiu. Porque apesar de todos os cidadãos serem iguais perante a lei, aqui foi votado que dentro das escolas, meninas continuarão sendo assediadas, meninas continuarão sendo perseguidas, alisadas dentro da escola, e vai ficar por isso mesmo. Foi votado aqui que adolescentes e crianças que manifestem qualquer comportamento que seja identificado com a homoafetividade serão agredidos, sofrerão bullying até não aguentar mais e sair da escola. Foi isso que foi votado aqui nessa casa, infelizmente. Então, os vereadores de Natal, eles não passaram no desafio da legislação pelo que é objetivo e pelos dados que são concretos na realidade. Não conseguiram. Eles preferiram ouvir uma mensagem subliminar que estava escrita em algum lugar que ninguém conseguiu ler, porque não havia no Plano Municipal de Educação dizendo que gênero era o mesmo que ensinar crianças a serem homossexuais. Não, o debate de gênero é separado do debate de orientação sexual, é diferente. A questão de gênero é a questão que define homens e mulheres. Eu sou mulher, Lucena é homem. Estou dando um exemplo aqui de duas pessoas que as pessoas vão identificar quando estiverem assistindo em casa. Eu sou mulher e Lucena é homem. Eu estou negando a minha condição de mulher ou a condição de Lucena de homem? Jamais. O que é que eu estou negando? Eu estou negando que essa sociedade diga que eu sou inferior a Lucena e que ele tem mais direitos do que eu porque ele é homem e eu sou mulher. Eu não admito. Eu não admito que a sociedade diga que eu tenho que fazer o serviço doméstico, que eu tenho que cuidar da criança, que eu tenho que fazer a comida e cuidar do próprio marido porque eu sou mulher e eu nasci para isso. É isso que é a relação de gênero.
E isso é que é relação de gênero e que nós não podemos mais admitir. É verdade que tem mulheres que admitem e gostam disso? É verdade, infelizmente elas reproduzem essa ideologia do machismo. Mas nós temos que dizer, inclusive a elas, que elas estão erradas, que o tempo não é mais esse. E isso é o que destrói as famílias? Não. Estão querendo dizer que o que destrói as famílias é o combate ao machismo, e não é. Não é. O que destrói as famílias não é uma mulher levantar a cabeça e dizer para o marido dela: eu não vou aceitar que você me proíba viajar para uma... Ontem eu estava conversando com uma amiga minha que está fazendo um doutorado e o marido dela disse assim: você não vai viajar para apresentar um trabalho, eu proíbo você de viajar. Uma mulher esclarecida, formada, pós-graduada pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, está no doutorado, e o marido diz: eu não lhe permito, não lhe autorizo. Entende? Aí a mulher, na hora que diz eu vou sim, é ela que está acabando com a família? Ou é o machismo do marido dela, que se ela disser que vai mesmo, é capaz dele dar uma surra nela, dele agredi-la? É o machismo que destrói as famílias. É a LGBTfobia que destrói as famílias, que faz com que um pai espanque um filho, como aconteceu recentemente em Apodi, um menino de 16 anos, para ele acabar com o jeitinho gay dele. É isso que acaba com a família. O que acaba com a família é um adolescente ter um jeitinho sapatão, como gostam de dizer, e um tio estuprá-la, para ela aprender a gostar de homem. É isso que destrói a família. Então nós precisamos fazer o debate como ele é. Precisamos fazer o debate como ele é e dizer que respeitar os homossexuais não é apenas admitir que eles estejam matriculados na escola, não. Como foi dito aqui várias vezes. A matrícula não representa inclusão. Não representa inclusão. E do mesmo jeito que essa disputa está sendo feita na sociedade, ela está sendo feita dentro das escolas também. E tem muitos professores que estão comprometidos com essa causa. Outros não conseguem sequer enxergar a gravidade do que acontece porque não têm acesso a todo esse debate que a gente faz aqui. É todo tipo de gente que existe dentro da escola também, do mesmo jeito que existe dentro da sociedade. Certo? Então, estar matriculado não é estar incluído. Meninas desistem de estudar porque foram assediadas e ficam traumatizadas. LGBTs deixam de estudar porque sofrem bullying, são agredidos e desistem da escola por causa disso. Esse é o debate que nós estamos fazendo. É muito feio dizer que defende Jesus Cristo, a Bíblia, e que respeita os homossexuais. Respeita, mas fique lá no seu cantinho, no final da sala, e não se misture com ninguém na hora da escola, que é para ninguém pegar a sua doença. Isso não é respeito. Isso não é respeito. Isso é exclusão. Certo? Então, esse é o debate que nós estamos fazendo. É muito bom que a gente faça esse esforço para dialogar com esses setores que foram aqui falsamente representados por esses líderes homofóbicos, machistas, racistas, certo? Que vieram aqui pregar o ódio, semear a discórdia e a desunião entre as pessoas, vieram aqui semear a discórdia e a desunião, a contenda em nome de Jesus. E Jesus não está defendendo nada disso. Jesus está defendendo o amor ao próximo, como alguém já disse aqui, certo? O amor ao próximo como a si mesmo. Que eu saiba é isso, certo? Então não venha falar essas coisas, querer dizer que está falando mais poderosamente em nome de Deus, em nome de Jesus, pregando o ódio e semeando a discórdia. Isso nós não podemos aceitar. E quanto aos legisladores, vamos legislar pelo que é a garantia dos direitos civis e não pelo sua orientação religiosa, que isso daí não pode determinar nenhum processo legislativo. Muito obrigada, senhor presidente. Parabéns pela atividade. Obrigada. Hoje nós tivemos dois momentos bons aqui, né? Da promotora e de Amanda. Hoje duas aulas que todo mundo vai sair com cabeças limpas. Quem assistiu, está assistindo, continua assistindo, né? Porque